Será que a falta de constância é o verdadeiro motivo pelo qual você não está conseguindo alcançar suas metas? Será que você está sabotando a sua própria constância sem perceber? O que você aconselharia para uma amiga sua? Correr o mais rápido possível, mesmo sem saber para onde, ou ir um pouco mais devagar, mas na direção certa? Olá, este é o Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora em comportamento humano. O meu nome é Julia Testori, @JuTestori, e esse podcast surgiu como lugar de conversas que não cabem em 15 segundos de um story. O episódio de hoje vai ser sobre constância, o que eu tenho estudado sobre isso, como que eu tenho tentado aplicar isso na minha rotina, para quem sabe talvez te ajudar a pensar a sua rotina também. E o episódio de hoje, ele vem com bastante resistência da minha parte, porque por mais que sempre tenha sido um dos maiores temas e mais pedidos por vocês, quando eu pergunto o que você gostaria de mudar na sua rotina, o que falta para ser uma rotina que te satisfaz. Normalmente, uma das respostas mais enviadas por vocês é a constância. E por quê que eu tenho uma resistência com esse tema? Porque eu mesma sou uma pessoa que tem muita dificuldade, mas eu evolui bastante comparado com a minha adolescência, 2, 3 anos atrás. Eu sinto que não só eu consegui me entender um pouco melhor, entender um pouco melhor como funciona a minha cabeça e a partir disso conseguir ter um pouco mais de consciência da importância e de como funciona, ou como aplicar, ou como desenvolver, essa seria a palavra, uma constância na minha rotina. Talvez para você seja óbvio por que é importante pensar em constância, mas o que acontece para muitas pessoas, e eu estou dentro desse barco, é muito comum que a gente tenha uma empolgação inicial com alguma coisa nova. Tudo que é novo, diferente, chama a nossa atenção. Neurologicamente falando, existe quase que uma formatação da nossa cabeça que pede por novidade, por coisas novas. Isso prende a nossa atenção. Então, tudo que é novo vem com uma empolgação. Normalmente, o processo é mais ou menos esse. A gente descobre que tem alguma coisa, alguma atividade que parece ser muito interessante de testar. Porque alguém contou pra gente, porque alguém vendeu essa ideia pra gente, porque eu vi uma amiga fazendo e me relatou que mudou a vida dela, ou porque internamente eu descubro que isso é muito importante de ser feito. E nessa empolgação inicial, a gente está muito aberta às experiências. Então, quem nunca começou a fazer uma coisa e de ter feito 1, 2 dias descobriu que isso mudou a vida daquela pessoa? Porque ela tá quase que num encantamento que faz com que ela tenha esse viés mesmo de olhar tudo com os melhores olhos possíveis. Então, por exemplo, é batata, muito comum. Alguém descobre o milagre da manhã e aí a pessoa testa e no primeiro dia ela, nossa, deu muito certo. Eu senti um resultado muito bom na minha rotina. E até guiado por esses bons resultados, outras pessoas são convocadas a testar isso. Eu passei por isso várias vezes. No hábito de acordar cedo, tudo bem que hoje ele continua, mas para muitas pessoas tem esse estalo inicial e depois vai embora. Eu passei por isso quando eu comecei a escalada. Logo na primeira semana eu descobri que era o esporte, sim, mais legal do mundo. Mas eu passei por isso na minha primeira semana de faculdade. Passei por isso e passo até hoje quando eu compro um curso novo e aí eu tenho contato com alguma coisa nova. Até, por exemplo, no momento em que eu não conhecia o matcha e aí eu descobri que existia matcha e eu experimentei, eu achei muito gostoso. E aí eu pensei, pronto, eu vou me livrar do café e agora vai dar certo. A gente tem uma abertura para essa nova experiência. Incrível. Mas o que acontece para muitas pessoas? A gente testa, gosta, 1, 2, 3, 4 dias, uma semana, e aí depois aquilo começa a fazer parte da rotina. E não é aquele brilho, aquele encantamento, vai embora. Normal. E a gente começa a não olhar com esses olhos apaixonados para aquilo que a gente estava fazendo antes. E em muitos casos, a gente descarta, abandona, míngua e tá tudo bem. Imagina se tudo que eu gosto, por algum momento, eu precisasse ser constante naquilo e me manter gostando e praticando e fazendo aquilo da mesma paixão inicial. Não ia dar certo, né? Mas, para algumas coisas é importante que a gente desenvolva uma constância. E não é tão fácil assim.
Mas eu aprendi coisas muito valiosas nesses últimos anos, estudando e testando e validando na minha rotina com alunas e sócios do clube. E essa é a minha missão hoje nesse episódio. Entendemos aqui que essa empolgação inicial, ela morre. E faz parte. Então, o primeiro ponto aqui que a gente pode concordar é que não tem como a gente esperar que essa empolgação seja perene, dure no longo prazo. Não tem como eu esperar que isso aconteça. Mas, Julie, então quer dizer que eu vou fazer as coisas mesmo sem gostar? Não exatamente. Mas não crie expectativa de que tudo vai ser maravilhoso sempre. É normal que no meio do caminho, ainda mais pensando em coisas de longo prazo, surjam desafios, tenham contratempos que te tiram um pouco desse caminho, que te desviam um pouco dessa ideia inicial, e isso tudo vai criando atritos, vai calejando um pouco, vai tornando aquilo muito mais real e levando embora aquele véu do encantamento. Mas se a gente acredita, e aqui é assim, eu e você estamos de acordo, tá? É um pressuposto nosso, que os bons resultados são aqueles de médio e longo prazo. Pode ser que você tenha dado um tiro certeiro em alguma coisa e tenha tido um bom resultado e perfeito, muito bom para você. Mas não é que o cenário, não é a regra, não é com isso que a gente vai trabalhar. A gente entende aqui que os bons resultados são de médio e longo prazo e manter algo dentro desse médio e longo prazo exige o quê? Essa constância. E como que eu vou ser constante se essa empolgação passa? Às vezes você pode ir por alguns caminhos. Às vezes você pode ir pelo caminho de falar assim, então eu vou criar o hábito. Vou criar o hábito de acordar cedo. E é isso que vai me salvar. E aí você bate nessa tecla por muito tempo, faz tudo que existe de gatilho, de incorporar o hábito, mas você sente que ainda não é uma coisa fácil pra você, não é óbvia pra você. E aí você fala assim, esse negócio de hábito não funciona pra mim. Aí você vai lá e vai testar outra coisa. Você testa, por exemplo, que a gente falou lá no episódio de motivação, sobre estar motivada pelo próprio processo e aquilo ser a própria recompensa, e que é muito legal, muito importante. Não vou invalidar o que eu falei. Isso daí é a base para o meu próprio conceito de rotina, tá? Mas aí você vai testar aquilo e aí você continua achando, mas não tá fácil, não tá indo pra frente, eu não tô vendo esse hábito ser constituído, esse prazer pelo processo ser criado. Por quê? Eu nasci com algum tipo de impossibilidade de constância, de ter uma rotina que me vai trazer os meus bons resultados. E é por isso que a conversa sobre constância ela é muito importante, porque a constância não é em nenhum momento sobre esses dois casos, nem obviamente sobre manter a empolgação, nem sobre criar um hábito e ser uma coisa automática, e nem sobre você ser apaixonada por aquilo porque você gostou do próprio processo. Isso tudo é importante, isso tudo constitui a nossa rotina. Mas a constância é sobre você conseguir identificar aquilo que é importante para você. Então, eu tenho aqui, imagina uma lente, sabe? Eu sou do cinema, né? Então, uma paisagem horizontal aqui ampla, um plano aberto, geral. Constância é sobre você diminuir muitas das possibilidades e desenvolver qual vai ser o seu foco. Então, a sua lente estava desfocada e vai focar em uma coisinha só. Algumas coisas, não sei. Falar sobre isso é retomar o episódio 1 sobre o mito do potencial ilimitado. A gente sabe que a gente pode se refazer e ficar mudando de foco e tá tudo bem. É muito legal passar por isso. Eu sou especialista, até mais do que deveria, em ter paixões, hiperfocos e as coisas vão mudando e eu desisto e tá tudo bem pra mim desistir, tá tudo bem, eu não tenho apego com ficar mudando de vontades. Mas é importante, antes de tudo, fazer esse treino de diminuir o seu campo de visão para uma coisa só. A partir do momento que isso é feito, você precisa não identificar o que você quer e estar constantemente querendo aquilo. Você precisa falar não para as outras coisas. Talvez seja óbvio para você, talvez não. Não é sobre, por exemplo, na minha escalada, eu acordar todo dia com muita vontade de escalar. É sobre, no dia anterior, quando os meus amigos iam sair para jantar, eu falar,
ixi, não dá, porque amanhã eu vou escalar. Tem uma aula do curso Rotina Perfeita, que inclusive, para quem não sabe, todo esse meu projeto de desenvolvimento de metodologia de rotina resultou no Clube Rotina Perfeita, um clube de assinatura com conteúdos mensais e um acervo gigantesco de conteúdos sobre rotina, hábitos, produtividade, estudos, carreira, muitas coisas. E tem uma aula dentro do clube que eu falo que aquela pessoa que você olha e fala assim, nossa, aquela pessoa é muito disciplinada. Ela não tem mais disciplina do que você. Ela não tem mais força de vontade do que você. Ela se coloca em muito menos tentação do que você. Então, se você tá numa situação de muita tentação, é muito mais difícil você falar um não. Então, é muito mais difícil eu acordar para escalar se eu sair ontem para jantar com os meus amigos. E é uma coisa importante da minha rotina, né? Esse momento social. Mas eu comecei a entender isso de uns 2, 3 anos pra cá. E muita coisa começou a mudar, de verdade, assim, não querendo trazer esse papo de sou outra pessoa, desvendei o mistério da rotina, não. Mas eu sempre fui uma pessoa muito do começo, muito do amo, não quero mais saber, montanha-russa. Completamente montanha-russa. Só pra vocês terem uma noção, olha como a minha mãe sofreu comigo. Um dado momento, acontecia muito isso em casa, assim, eu sempre fui uma pessoa muito bagunceira. Até hoje eu não sou a rainha da organização do meu quarto. Meu quarto, ele é bagunçado, sim. E eu preciso constantemente estar lá arrumando e fazendo todas as minhas maracutaias para conseguir manter aquilo arrumado. Não é fácil para mim. Eu sou uma pessoa um pouco mais bagunceira. E quando eu era menor, tipo uns 13 anos, eu deixava meu quarto muito bagunçado. E minha mãe sempre falava pra eu arrumar meu quarto, tinha que arrumar meu quarto. E eu odiava, assim, no fundo do meu coração. Só que tinha momentos, picos, que eu falava assim, hoje vai ser o dia de arrumar tudo isso daqui. Hoje vai ser o dia que eu vou deixar tudo impecável. E eu falava pra minha mãe, hoje eu vou tirar o dia pra arrumar o quarto. Aí ela, bens a Deus, graças ao bom Jesus, essa menina tomou jeito. Aí o que eu fazia? Eu abria todas as minhas gavetas, armários, tudo. Tirava tudo. E assim, eu não tenho pouca roupa. Até hoje. Eu tenho as minhas roupas, as roupas que eu ganho, herdo da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, porque todo mundo tem o mesmo corpo em casa. Então eu tenho muita roupa. E eu simplesmente tirava tudo das gavetas, do cabide, colocava em cima da cama. Aí o que eu ia fazer? Agora eu vou limpar todo o meu guarda-roupa. Eu limpava tudo. Agora eu vou padronizar os cabides. Agora eu vou experimentar todas as roupas para tirar o que não serve mais. Agora eu vou ver as roupas que estão com algum defeito para eu costurar. E obviamente dava 2 horas, eu tava exausta e falava assim, não aguento mais, odeio isso, por que eu fui ter essa ideia? Aí eu empurrava tudo, deitava e dormia. Aí imagina minha mãe, foi de a filha que é bagunceira pra quero arrumar tudo e deixar tudo impecável pra agora tá uma bagunça muito maior do que estava antes, porque todo o seu armário está em cima da sua cama, na lateral, porque você está dividindo a sua cama com uma pilha gigantesca de roupas. Tudo isso pra falar que eu começo e não termino as coisas. Desde sempre. E em compensação, meu irmão, pro meu azar, é o contrário. O meu irmão sempre foi uma pessoa persistente, uma pessoa que começou com, sei lá, 7, 8 anos de idade a fazer aula de bateria. E ela, aquela partitura assim, sem graça, que eu olharia aquilo e ficaria nervosa. Eu quero o resultado pra ontem. E eu olhava aquilo e ele tinha a bateria que ficava em cima do meu quarto. Era como se fosse um mezanino, assim. Nossa. Era um inferno. E aí ele tocava aquele negócio. E aí ficou 1, 2, 3 anos na mesma coisa. Falei assim, gente, pra quê, sabe? Vai fazer outra coisa, tem que evoluir rápido. Eu queria isso daí, né? O resultado rápido. Mas ele continuava. Ele ficou por 10 anos fazendo aula de bateria. Com o mesmo professor, no mesmo horário, no mesmo lugar. Fazendo o quê? Toda semana. Batendo ponto. Enquanto eu tô aqui. Na minha montanha-russa. Obviamente, ele se desenvolveu absurdamente nas habilidades musicais. E assim, eu não vou falar que eu não tenho habilidade nenhuma, mas eu passei por 10 esportes, passei por instrumentos musicais diversos, passei por várias línguas, passei até por aulas de reforço, tudo que você pode imaginar, assim, eu já fiz e eu nunca engatei em nada. Não posso dizer que nada daquilo faz parte de uma habilidade minha. Eu não sou boa de aula de tênis, no
não sou uma tenista, não sou uma nadadora, não sou... E assim, não quero dizer que a gente precisa fazer hobbies ou ter hobbies para se aperfeiçoar e ser a melhor naquilo. Mas em vários âmbitos da nossa vida, da nossa rotina, enfim, ter constância e ser persistente é muito importante. No final das contas, isso que vai te dar esses bons resultados. Ai, muitos desabafos hoje, né? Mas vamos lá. Eu tomei jeito. Vou contar para vocês. Agora a gente vai conversar sobre algumas situações em que eu consegui ser constante, graças a Deus. Durante o ensino médio, eu nunca tinha ouvido falar muito sobre vestibular, sobre estudar para passar em faculdade, assim, não fazia parte tanto da minha escola. E aí no terceiro colegial, eu descobri que existia uma coisa chamada FUVEST, Enem. Eu nem prestei o Enem, mas aquilo meio que brilhou os olhos. E nesse altos e baixos, eu fui pro pico alto de eu quero entrar na USP. Fui de uma aluna que pegava recuperação todo semestre pra quero entrar na USP. E aí isso virou meu hiperfoco. Só que foi um ponto fora da curva esse, porque eu não abandonei esse meu hiperfoco depois de 2 semanas. Eu consegui enxergar um sentido e uma importância muito grande nesse meu objetivo, então isso é importante. Não tem como a gente ter constância se a gente não sabe o porquê daquilo, se a gente não sabe tanto os benefícios ou por que aquilo é importante ou o que eu vou ter de resultado. É difícil. E eu tô falando aqui não necessariamente para hobbies, né? Eu dei os exemplos de instrumentos musicais e tal, mas para os hobbies tá tudo bem, às vezes você ficar pingando de hobby em hobby, porque aquilo é um hobby. Mas, o que aconteceu? Eu identifiquei a importância de começar a estudar, porque eu coloquei na minha cabeça que eu queria passar na USP. E tinha um longo caminho, não era um caminho simples, tá? Decidi que eu iria toda tarde, depois da aula, continuar no colégio para ficar estudando. E não só isso, como foi um momento importante de estreitar o meu foco, definir esse meu foco e falar não para várias outras coisas. Então, talvez tenha até sido um momento um pouco extremo. Não sei, quem sabe eu levo isso para terapia depois daqui. Mas foi um momento importante de definir as minhas prioridades e falar não para muitas coisas, inclusive muitas relações sociais. Então, terceiro colegial, todo mundo vai o quê? Viajar, vai para, sei lá, Porto Seguro. Não fiz nenhuma viagem. Deixei de sair com muitos amigos, comecei a me cercar de pessoas que estavam nesse processo de estudar também, então troquei de amizades e não quer dizer que aquelas pessoas não estavam me fazendo bem antes, mas a partir do momento que eu defino o que eu quero, eu preciso fazer escolhas. E, infelizmente é assim que as coisas acontecem, né? E nesse momento de fazer essas escolhas, eu comecei a falar não para muitas coisas. Eu estudei bastante, consegui passar na faculdade, depois eu saí. Terminei, tá? Tenho meu diploma. Mas depois eu saí e fui fazer cinema. Mas esse momento existiu. E eu consigo perceber essa minha constância durante um ano me trazendo muitos resultados. Então, eu fui de uma pessoa que, sei lá, às vezes ia bem, mas muitas vezes pegava recuperação e ficava na média para todas as médias acima de 9. Passei na USP, que era uma faculdade que nem estava no meu horizonte. Foi um processo muito importante de até percepção dessa autoeficácia. Porque quando a gente começa a ter foco, constância, colher bons resultados, isso alimenta, isso fortalece a nossa autoeficácia, que é a forma como a gente se percebe. E essa autoeficácia, ela impulsiona. Então começa a virar realmente um ciclo. Mas isso aconteceu também na minha escalada. Quando eu comecei a escalar, a primeira semana foi muito boa. A primeira vez que eu fui escalar, eu já queria escalar toda semana, assim, todos os dias. Chamei todo mundo para escalar, me matriculei semestralmente no plano. E poderia ter acontecido a mesma coisa que aconteceu com todos os outros esportes. Mas eu sinto que essa habilidade foi constituída e sendo cultivada por mim. E talvez porque eu era uma pessoa um pouco mais madura, não sei, ou porque realmente teve um match, um fit um pouco melhor com o esporte, mas depois de alguns meses a empolgação pela escalada foi passando e começou a não ser tão fácil assim ter essa vontade de ir escalar, mas eu fui me protegendo e falando muitos nãos
para coisas que me desviariam desse meu caminho. E acho que a gente pode começar a entender toda essa conversa sobre constância como ponto número 1. Não sendo sobre você desenvolver a vontade de fazer aquilo ou desenvolver a facilidade de você cumprir com aquela tarefa. Não é sobre isso. É importante você gostar daquilo que você faz, de você ter um propósito, ter uma motivação, voltar na aula motivação para entender mais sobre isso. Mas é muito importante você conseguir identificar um foco, eliminando e falando não para coisas que atrapalham esse seu caminho. Segunda percepção que eu tive sobre esse processo do desenvolvimento de uma constância, que também a gente tem que aceitar que a gente vai falhar. Em muitos momentos, a gente vai dar um deslize, a gente vai ter algum tipo de contratempo, imprevisto, que vai tirar a gente do caminho. Às vezes, até, sei lá, fiquei doente, tive que ficar uma semana inteira sem praticar essa atividade ou sem estudar, enfim. Isso vai acontecer. O importante, quando a gente fala sobre essa constância, é a retomada. Como que você vai ter um plano de contingência para esses momentos e garantir essa retomada? Porque quanto mais tempo você demora para retomar, mais difícil é. Lembra quando eu falei sobre a questão das tentações, da disciplina? Toda vez que você cai num buraco, vai dar um tropeço, não caiu no buraco, deu um tropeço. Levantar é fácil. Agora, se você dá o tropeço e se joga no precipício, é muito mais difícil subir. É muito mais difícil uma pessoa ser disciplinada quando ela tá nesses altos e baixos, ela tá no fundo do poço, a força de vontade, sei lá, a energia que ela vai precisar, ou a habilidade de escolher por algo que vai ser tão difícil, isso é tão mais difícil do que aquela pessoa que não está exposta a tantas tentações assim, que eu posso te falar que a queda acontece, mas o quão antes você retoma, melhor. E eu trago outro exemplo para vocês. Eu estou há 2 anos acordando cedo, acordando umas 5 da manhã. E sempre que eu fico um tempo assim, teve uma semana que tiveram 2 aniversários que eu não podia falar não e que eu saí no meio da semana para jantar. Toda vez que isso acontece, eu conscientemente reforço a ideia de que é importante eu, no dia seguinte, ter um descanso e no outro dia, então, né, se eu saio à noite, no dia seguinte não vou acordar às 5 da manhã, mas aí no dia seguinte é quase que obrigatório que eu volte a acordar cedo, para não criar um hiato tão grande entre uma atividade cumprida e outra. Então, acordar cedo na segunda e depois só na outra segunda. Porque, para mim, eu sei que isso é muito mais difícil, essa retomada, quando você cria um período muito grande entre esses 2 acontecimentos. E existe uma outra ferramenta que é essencial para mim nesses momentos de queda, nesses momentos que as coisas começam a se desviar um pouco do caminho, que se chama o mínimo necessário. As minhas alunas são apaixonadas por esse termo, essa ideia, esse conceito, e porque isso entrega para elas uma ferramenta muito importante na hora de retomar ou de lidar com situações em que você não consegue dar o seu máximo. Lembra quando eu falei que o meu irmão fazia aula de bateria e ele batia o ponto dele toda semana? O que é para você bater o ponto? É, por exemplo, se você quer ser constante no hábito da leitura, é você ler 10 páginas. Vamos supor que tem um dia que você lê 200 páginas. 200 não, né? Você lê, sei lá, 100 páginas num dia só. Você bate seu ponto. No dia seguinte você lê 10. Você bate seu ponto. Você percebe que a constância não é sobre você ser excelente todos os dias. É sobre bater o ponto. E bater o ponto é você fazer do mínimo para cima. Qual que é o seu mínimo? Qual que é o mínimo necessário para que você considere um check? O meu mínimo necessário na escalada não é treinar 2 horas e conseguir elevar o meu nível e fazer um boulder, que são as vias, né? Uma via nova. O meu mínimo necessário é ir até o ginásio, escalar pelo menos 40 minutos e fazer as vias que eu já estou acostumada. Eu quero isso sempre? Não, eu quero evoluindo aos poucos. Então eu não posso ficar
a vida inteira no meu mínimo necessário. Na verdade, vamos voltar na aula sobre comparação, que eu faço uma reflexão exatamente sobre isso, esse meu problema aqui. Não necessariamente eu preciso evoluir, tá? Tá tudo bem eu manter o meu mínimo necessário pro resto da vida. Mas, normalmente, a gente quer ir melhorando de pouquinho em pouquinho. E para isso, a gente precisa identificar o nosso mínimo necessário e tentar fazer sempre do mínimo para cima. Porque esse mínimo necessário é você ter batido o seu ponto, feito o seu check. Às vezes, o seu mínimo necessário pode ser estudar 2 pomodoros, 1 pomodoro. Então, vamos supor que você quer manter a constância nos estudos. Você não precisa estudar muito todos os dias. Você pode, mas vamos estipular que essa constância é você, durante 3 dias da semana, 2 dias da semana, fazer 1 ou 2 pomodoros. Você tem que desenvolver qual que é esse seu mínimo. E desenvolver o mínimo pressupõe que a gente não está falando aqui sobre perfeccionismo, que a gente não está falando aqui sobre ser perfeito e excelente. Porque buscar a perfeição é oposto de ter constância. Ter constância é sobre você ir melhorando, assim, quase que você nem percebe a melhoria de um dia para o outro. Você vai ser um tiquinho melhor. Talvez você tenha uma queda e você sobe mais um pouquinho. Se você busca entregar o máximo toda vez, você não vai ser constante, porque são poucas as vezes que você vai conseguir entregar o seu máximo. Uma última história antes da gente encerrar esse episódio. Uma vez, eu comecei a perceber muitos bloqueios na minha escrita da dissertação do meu mestrado. E eu comecei a criar situações que faziam com que a tarefa fosse impossível de ser feita. Eu criei premissas de que eu só iria conseguir desenvolver o meu texto se eu tivesse pelo menos 3 horas bloqueadas na minha agenda. E aí depois chegou no momento de, além das 3 horas bloqueadas, eu tenho que estar com a minha cabeça livre, com a minha cabeça sem preocupações. Quais eram os dias que eu tinha isso? 1 em 100. Pouquíssimos dias eu tinha esse momento perfeito. Momento ideal. Então, se eu pressuponho que esse momento ideal tem que acontecer para eu executar o mínimo necessário, eu nunca vou ter constância, porque uma coisa não vai bater com a outra. Se esse momento perfeito ele acontece, ele é um cometa que passa uma vez a cada 10 anos, nesse caso não, né? Uma vez, sei lá, por mês, como que eu vou ser constante? Não tem como. Você tem que abrir mão, desapegar do seu perfeccionismo. E eu sei que não é uma tarefa fácil, inclusive existe um episódio sobre perfeccionismo, que eu comento sobre a armadilha da perfeição, esse livro aqui, pra gente entender um pouco sobre o perfeccionismo. E assim, estamos prontas para os exercícios dessa semana. Nessa semana, a gente vai tentar estabelecer constância em alguma atividade. Trouxe aqui vários exemplos, pense na sua rotina, o que você quer estabelecer de constância. Não pense de forma geral, quero ser constante. No quê? Na leitura, atividade física, estudos, alguma coisa. Acordar cedo, você vai escolher um foco. 3? Não, um foco. Faz aquele ajuste da sua lente e escolhe uma coisa só. Passo 2, identificar o seu mínimo necessário. Então a gente vai desenvolver qual que é o seu mínimo que considere que você bateu o ponto. Aquilo que é o limite inferior da sua entrega. E para terminar, a gente vai identificar as tentações envolvidas. Existe também uma outra aula que eu falo sobre o controle inibitório. É uma prática, é uma habilidade a ser praticada, um músculo a ser praticado. Volta naquela aula se você quiser, mas esse momento agora desse exercício é identificar as possíveis tentações que podem surgir. Então, se você quer acordar cedo, é dormir tarde, ou então desligar o despertador, ou então, se você quer estudar, é ligar o Netflix, ou ficar no celular. Identifica quais são as tentações. E de forma consciente, você vai pensar em como driblar essas tentações. Não é algo simples, mas só de você ter a consciência dessas tentações e impor, por exemplo, essa regra dos 5 minutos. No episódio eu falo um pouco mais sobre o controle inibitório. Isso tudo vai te ajudar a inibir esses impulsos por essas recompensas imediatas e prazeres imediatos. Tá certo? Muito obrigada por ter acompanhado esse episódio até o final. Eu tô muito feliz com todo
o sistema que estamos criando em volta do Em Busca da Rotina Perfeita. Se você tiver dúvidas ou sugestões, eu peço, por favor, que deixe ou na caixinha de perguntas ou nos comentários aqui do YouTube. Se você não me segue, não está inscrito, clica, porque essas coisas fazem muita diferença no meu conteúdo, na forma como ele é entregue para outros usuários. Se você não me segue no Instagram, @jutestori, e esse conteúdo ele é enviado na sua caixa de e-mail como uma newsletter toda terça-feira. Basta você se inscrever e o link para se inscrever na newsletter tá aqui embaixo ou então na minha bio do Instagram. E, obviamente, se você quiser conhecer mais sobre o meu projeto, o Clube de Assinaturas, o Clube Rotina Perfeita, o link também tá aqui ou no link da bio. As inscrições estão abertas e a gente acabou de começar um ciclo novo focado em carreira. Então, além de todos os conteúdos anteriores que você tem acesso no nosso acervo, você recebe todo mês novos conteúdos sobre rotina, produtividade, organização, estudos, carreira e muito mais. Até a próxima semana!